Olá, tudo bem? Bom dia! Estamos recebendo na Band Maringá, hoje estamos tendo a grata satisfação de receber o senador pelo Paraná, Sérgio Moro. Está aqui conosco e a gente vai para uma conversa informal, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade, né, senador? Tudo bem, Léo? Grande prazer estar falando aqui com a Band Maringá. E estamos à disposição, vamos conversar. Tem muita coisa acontecendo no país, né? A gente está lá em Brasília, fazendo o nosso melhor. Muita coisa boa, muitas coisas bizarras que deixam o povo perplexo, né? Eu acho que o país está numa situação estranha, né? A gente está vendo cada vez mais uma tentativa de censura do que as pessoas podem ou não podem falar, seja em rede social. Teve recentemente também essa condenação lá de um comediante por pena de 8 anos, que foi um absurdo. De prisão. De prisão, né? Como é que o cara conta piada, então não gostou da piada? É piada de mau gosto mesmo. Mas desliga a televisão, desliga a internet, sai do show. Não vai assistir o show, Mas 8 anos ali, eu acho que essa sentença vai ser reformada, mas o que chama a atenção é essa movimentação, né, em prol da censura. O Supremo também julgando agora o Marco Civil da Internet. Pelo jeito vai errar, porque o Congresso aprovou uma regulação adequada disso. E porque o Supremo discorda não é motivo para mudar a regulação do Congresso. Mas você veja, né? Até a roubalheira voltou. Esse caso aí do roubo INSS. Dos aposentados, dos pensionistas do INSS. Que vergonha, né? É um escândalo, porque roubaram quem mais precisa, que são pessoas idosas, ou pessoas, às vezes, inválidas, o órfão, a viúva, né? O pessoal que mais precisa sendo roubado. Prejuízo financeiro, senador, é o prejuízo moral de uma nação, porque a imprensa internacional relata isso aí. E isso aí fere, de alguma forma, o cidadão de bem. Fica estarrecido com isso aí, né? Porque isso reflete lá fora do país, isso inibe o investidor estrangeiro, que fala, pô, o país não está legal, o país não é um bom momento. E isso atrasa a economia, não dá essa sensação? Acho que todo mundo tem uma sensação generalizada de que há uma deterioração institucional do Brasil. A economia não vai bem, né? A dívida pública crescendo. Juros, 14,75 ao ano na taxa básica. Mas na taxa real a gente sabe que é muito maior. Isso gera endividamento das famílias. A cesta básica. Do Estado, dos governos. A cesta básica, a inflação de alimentos está lá em cima, subiu. E a gente vê agora essa roubalheira e essa tentativa de fazer as pessoas se calarem, né? Isso é muito grave. Se as pessoas não tiverem liberdade para criticar o governo ou criticar as instituições, como o próprio STF, onde que a gente vai chegar? A gente está ainda numa democracia ou não? Então a gente está num momento meio delicado. Acho que o Brasil vai dar a volta por cima. Eu estou lá fazendo oposição a esse atual governo no Congresso Nacional. A gente consegue também aprovar alguns projetos para tentar avançar. Tem um que eu fui relator 2 semanas atrás, que é bem interessante, que é o narcocídio, que a gente acabou criando. Um crime novo aí, que é o assassinato vinculado ao tráfico de drogas, com uma pena pesada. Mas a gente vê o país num rumo errado. Isso foi aprovado. Foi aprovado no Senado, foi para a Câmara. Mas o primeiro passo importante, que é a aprovação no Senado, isso foi feito. Que é uma lei que saiu do Senado de sua autoria. Eu fui o relator. Né? O autor foi o senador Jaime Campos, eu relatei. Né? A gente fez algumas alterações no projeto. Viu como interessante, oportuno no momento? Até para explicar assim, bem simplesinho. A maioria dos assassinatos no Brasil estão vinculados ao tráfico de drogas. Principalmente na periferia, né? Principalmente na periferia. Traficante matando usuário para cobrar dívida ou intimidando a população comum ou até matando outros traficantes. Vai ao júri. Aí chama o jurado para julgar o traficante que controla, que tem um poder de violência, de criminalidade na cidade dele ou na região. O júri fica intimidado. E como é que o Estado vai dar proteção a ele, vai colocar ele numa situação de risco? Então esse crime que nós propusemos é como o latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Não vai para o júri, vai para o juiz profissional, aí é função dele, embora envolva até um risco, não deveria existir, mas é função dele assumir esse risco e com possibilidade de ter a proteção do próprio Estado, do próprio governo. Mas não colocar um jurado nessa situação. E botamos aquela pena, né, Léo? 20 a 30 anos. O cara ser colocado na cadeia e preferivelmente ficar lá pelo menos uns 30 anos. Né? Complicado, né? Essa questão
tráfico de drogas, como tem quem acelerado no Brasil inteiro. Senador, não tem como fugir da pergunta. A gente sabe que o senador Sérgio Moro está indo muito bem nas pesquisas para as eleições para o governo do estado do Paraná. E a gente sabe que o senador foi eleito por um cargo de 8 anos no Senado. Esse caminho está se desenhando dessa forma. O senador Sérgio Moro deve ser candidato ao governo? Há uma probabilidade que eu me candidate, mas é uma questão que vai ser resolvida no final do ano, começo do ano que vem. A gente não pode deixar, Léo, o nosso estado entregue a, por exemplo, um governo que seja alinhado ao PT. Que ninguém vai apresentar como candidato do PT, mas aquele apoio velado. E o cara diz às vezes que é contra, quando é eleito, muda de lado. Entendi. Você imagina se nós tivéssemos um governo federal alinhado ao PT e o governo do estado alinhado ao PT. Seria a Bahia. A Bahia, hoje, a criminalidade tomou conta. É o estado mais violento do Brasil hoje. É o mais violento do país, em números absolutos de vítimas de assassinatos. E aquilo que a gente via no Rio de Janeiro, né, que é as facções, o crime organizado controlando territorialmente, está acontecendo na Bahia. No Paraná, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que valorizar os nossos policiais, fazem um trabalho fantástico, mas tem alguns sinais que são preocupantes. Notícia desse final de semana, um carro em Curitiba foi alvejado por metralhadora numa aparente guerra de facções envolvendo lá o tráfico de drogas no bairro Parolim. Armamento pesado. Metralhadora, né, em carro, coisas que a gente não via aqui no Paraná. Então, o que a gente tem que fazer? Valorizar nossas polícias, ter um plano seguro aí contra a criminalidade. E eu posso dizer o seguinte, eu sou o único ministro da Justiça e Segurança Pública ameaçado pelo crime organizado. Por quê? Porque a gente fez um bom trabalho. Foi para cima deles. Você não vê, por exemplo, o Lewandowski atual correndo qualquer risco, porque não incomoda. Você não vê os ministros anteriores da mesma forma. José Eduardo Cardoso, lá da época do PT, nunca foram ameaçados pelo crime organizado. Mas quando eu fui ministro, a gente foi para cima e, infelizmente, isso gerou consequências. Então a gente sabe o que fazer. Nem esse atual ministro está sendo nem o atual, ameaçado. Não. O Lewandowski não tem risco zero. Então a gente tem um histórico que nos credencia a enfrentar o problema da segurança pública com rigor aqui no estado do Paraná. A ideia, né, se for esse o projeto lá adiante, é transformar o estado do Paraná no estado mais seguro do país. Não pode ser, né, como é hoje, Léo, que a gente tem indicadores piores do que Santa Catarina. Nada contra Santa Catarina, mas por que o Paraná não é o primeiro lugar em segurança da região sul? Hoje está em terceiro. Santa Catarina é. Santa Catarina, o Rio Grande do Sul, que antes era pior do que nós, hoje está melhor em números, pelo menos. De um modo geral, senador, você acha que o que esses estados fizeram para estar na frente da gente no quesito de segurança? Na verdade, é uma questão de... São vários aspectos, né, de políticas públicas de segurança, mas é preciso ter liderança. Vou dar um exemplo aqui para você. Tem estados que tiveram problemas dramáticos de segurança no passado e hoje estão em situação bem melhor. Espírito Santo, Goiás. Agora, outros, o caso da Bahia. O caso da Bahia, a criminalidade dobrou nos últimos 10 anos. Era um estado relativamente seguro e agora está caótico. Então a gente não pode deixar... É como se houvesse um desmando do negócio. Exatamente, uma falta de controle. É claro que a gente precisa também apertar na legislação, lá no Congresso Federal. Hoje, por exemplo, a gente tem a tal das audiências de custódia, que viraram uma porta giratória para criminosos. 40% dos presos em flagrantes, pelas estatísticas, são colocados em liberdade pelo juiz. Isso acaba desmoralizando a polícia. Os juízes normalmente até acertam, mas ainda é um percentual muito grande. Então eu aprovei até um projeto de lei, né? Fui relator também no Senado, para limitar a saída em audiência de custódia. Está na Câmara, a gente está trabalhando também para que seja aprovado. Se for aprovado, vai ser um limitador. Agora, a necessidade de ter uma melhor legislação lá em Brasília não significa que a gente também não possa fazer a nossa parte aqui dentro dos estados. Porque, veja, no país inteiro tem estados que performam melhor
e estados que performam pior com a mesma legislação. Sim. O Paraná não está mal. Na média, está bem. Mas eu creio que o Paraná precisa ser o melhor na segurança pública. E existe essa possibilidade. A gente falou no Sérgio Moro disputar o governo do estado do Paraná. Até porque a pesquisa, em algumas simulações, acaba passando de 50%. Né? O candidato que está no auge da pesquisa. Os números apontam isso. Não é uma coisa que a gente está criando aqui. Agora, muito se fala também no Sérgio Moro ser candidato a presidente da República. Isso seria um segundo plano? Não me queira essa coroa de espinhos, né? É um fardo muito pesado. E tem outros candidatos que estão se colocando. O governador lá de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador Ratinho aqui do Paraná, o Tarcísio de São Paulo, Zema e o próprio Bolsonaro, né? Que é um candidato fortíssimo nas pesquisas, mas tem aqueles obstáculos jurídicos. Quem sabe ele possa rever isso ou não. Agora, o que eu vou fazer, que eu me comprometo também, Léo, né, pode ser que eu seja candidato ao governo do estado do Paraná, vamos bater o martelo mais adiante. Eu fico honrado, aliás, com essas preferências da população paranaense nas pesquisas, que nos colocam lá bem na frente, mas também vou apoiar alguém para derrotar o governo do PT, né, para a gente trocar a presidência. Esse também é um compromisso, como foi em 22. Veja, em 22, eu acabei sendo eleito senador, sem o apoio, né, evidentemente, nunca de Lula, mas também não tive apoio naquela ocasião do Bolsonaro, e nem do Ratinho, mas me elegi senador. Mas no segundo turno, eu fui lá apoiar o Bolsonaro, mesmo ele não estando me apoiando no primeiro turno, porque eu sabia que para o país, esse governo do Lula seria um desastre. Então fui lá, né, com humildade, no sentido assim de que, olha, não estou retribuindo um favor, eu estou fazendo um trabalho para o país. Infelizmente acabou sendo eleito o Lula no final, né? E nós estamos vendo essa tragédia que tem sido esse governo. Mas o senador fez a parte, tomou partida naquele momento, no segundo turno, e viu da importância de estar unido naquela hora, né? Exatamente. A gente tem que colocar, né, as divergências que eu tinha com o Bolsonaro, tive que colocar de lado naquele momento para atuar aí para o bem maior, né? Claro. Mas agora é outra etapa, né? O que a gente tem que virar é essa página do governo do PT, porque ninguém mais está aguentando, né? Censura, criminalidade, deterioração da economia e até a imagem internacional do Brasil estragada, né? Com ele toda hora está criticando lá Israel. Parece que tem... Não dá para entender por quê, porque Israel acabou sendo atacada ali naquele momento. A aproximação dele com esses ditadores, Putin, Maduro, visitar a Rússia e aplaudir as tropas que invadiram a Ucrânia, acho que até Essa preocupação em declarar que ele é de esquerda e ele está junto com os governos de esquerda do mundo afora. Isso aí que a gente percebe que ele tem uma preocupação muito grande. Senador, eu agradeço imensamente sua presença e dizer que a Band Maringá está à sua disposição. Sempre que estiver na região, a sua figura é sempre bem-vinda, né, para ter a oportunidade de falar com seus eleitores, acompanhar o que o senador está fazendo, mais do que votar, né, porque você teve uma votação maravilhosa, mas essas pessoas acompanharem que essa pessoa aí que eu votei, o que ela está fazendo de bom, como é que ela vê o universo, vê o Brasil e esses temas tão delicados que a gente abordou aqui. Sim. Eu agradeço a oportunidade, né? Para mim é um prazer estar aqui falando com você, Léo. E, na verdade, a gente tem que prestar contas, né, ao eleitor, à população. Mesmo quem não votou em mim, tem o direito de saber o que o senador do estado está fazendo. E esse tipo de entrevista é uma oportunidade para a gente relatar. E veja, tem muita coisa acontecendo e tudo ao mesmo tempo no nosso país. Né? Então, às vezes a pessoa, o que fulano X, fulano Y está fazendo? Bem, aqui a gente teve a oportunidade de falar um pouquinho e sempre que tiver oportunidade a gente vai estar falando mesmo, porque é o nosso dever perante o eleitor. E ouvir também, né? A gente viaja também bastante para o interior. Estive em Cascavel semana passada, estou agora em Maringá, porque a gente precisa ouvir as pessoas, o que elas têm a dizer, e para nós também é um aprendizado. Precisa ter esse contato. Como é que é a aceitação do senador no resto do Brasil? Porque a gente sabe que hoje o senador é uma figura pública nacionalmente. Olha, eu não tenho tido problema, né? A gente sabe, por exemplo, que tem gente que não pode viajar de avião
por aí, Não é o seu caso. tem que pegar os aviãozinhos da FAB, né? Eu, na verdade, circulo normalmente em qualquer ambiente, em rodoviária, em mercado, em restaurante, em aeroporto. E normalmente, Léo, assédio que eu tenho é aquele assédio positivo. O pessoal quer vir tirar foto muito, né? E a gente também não está sempre à disposição, né? De, vamos tirar foto. Quando eu era juiz, eu não podia, porque não cabe ao juiz ficar tirando foto, agir como celebridade. Mas agora, como Senado, a gente tem que ser mais expansivo, A vamos dizer foto, assim. o abraço, o calor é sempre bem-vindo. Senador, obrigado mais uma vez. Obrigado, tá? Léo. Sucesso. Um abraço. Estamos aqui.